tarde, Anne. Aí, aconteceu a mesma coisa comigo, o dia que eu fiz com a live com a The Books também, a câmera estava virada. E Aí é tava minha ótimo, né? mãe Porque a atrás da casa tem câmera. o escritório, tá tudo quebrado. Assim, a única parte que tá inteira desse escritório aqui é onde eu tô. O resto tá tudo demolido. Vai ficar lindo o visual. Normal, acontece. O dia que eu entrei com a Grazi, né, da The Books, pra gente falar de arrependimentos, a minha também estava virada. Aí tava minha mãe, bem à vontade, no sofá. Aqui tudo quebrado. Bom, mas vamos lá. Eu Vamos tava lá. tentando arrumar a câmera para ela ficar num negocinho aqui super bonitinho que eu ganhei para fazer live, sabe? Mas a bichinha Aham. não tá ficando na ordem. Eu tentei ajeitar antes de começar, mas eu já estava ficando nervosa por causa da hora. E ela não quer colaborar mesmo. Aí eu fico falando, É vai normal, é vendo. assim mesmo. Agora ficou. Então, Sil, vamos lá. Como é que você está se sentindo, né, com agora a abertura da pré-venda do Vale dos Ecos? Ah, eu tô super animada, porque eu adoro a história, sabe? A história me deu muito prazer de escrever, e já fazia um tempo que eu estava afim de escrever uma coisa assim, de fantasia, sabe? E Uhum. aí eu me animei e esses personagens foram surgindo na minha cabeça de um jeito que eles já estavam gritando por uma história, sabe? Aí tanto que Sim. eles passaram na frente de outros, né? Que eu estava fazendo e tá aí, tô doida para ver eles em papel, poder pegar, né, no livro, é uma delícia isso. Ah, é, com certeza. E conta pra gente um pouquinho, porque o Vale dos Ecos é uma coisa diferente, né, do que você já vem escrevendo. O romance medieval, de época, é uma coisa que você já escreve, mas você colocou agora, né, esse mistério, a fantasia, né? Colocou ali, misturou os gêneros e saiu uma história excelente, né? Da onde que surgiu Legal. essa ideia de colocar a fantasia ali agora? Já é um desejo que você tinha? Como que é que aconteceu isso? Tá. Ô, gente, eu não dei oi para vocês também, né? Oi para todo mundo. Oi, Franci, obrigada, tá? Pelo convite. A Suelen, tô vendo as Imagina. meninas ali passando rápido, não consigo ver todo mundo, mas assim, eu vi algumas passando aqui com as perguntas. O sonho prestes a se tornar realidade. Então, como que surgiu a ideia do Vale dos Ecos? Foi isso que você perguntou? É assim, Foi? como que surgiu a ideia de você agora, porque como você já escreve romance contemporâneo, você escreve o medieval, e agora você colocou a fantasia, você misturou a fantasia com o medieval, né? Da onde surgiu essa ideia de misturar os gêneros? Então, há muitos anos atrás, eu li um livro, porque eu sou fã de romance de banca, né? Acho que todo mundo sabe. Quem não sabe, eu falo de novo, porque foi aí que eu comecei a ter vontade de escrever romance. Assim, porque Sim. não, romance romântico não era o meu gênero preferido nos últimos anos. Nos últimos anos eu gostava Sim. mais de mistério, gostava mais de Sidney Sheldon, Stephen King, gostava mais dos contemporâneos, e que não se focavam em amor, né? Mas aí eu descobri os romancinhos de banca. E tem umas Uhum. coleções muito legais da Hannah Howell, da Lindsay Sanders, que elas misturam fantasia com medieval. E são maravilhosos. Mas elas fazem essas misturas e elas se atêm aos vampiros, sabe? Ah, sim. Eu Uhum. já expandi o negócio, né? Eu achei que ficar só nos Você fez um vampiros, boom. assim. Eu falei assim, não, vamos agitar um pouco essa turma aí, vamos colocar mais. Oi, Marina. É o Jonatas também. Oi, Jonatas, está acompanhando também. Oi, Jonas. Oi, Liz, meu Suelen, amor. Tudo bem? a Liz, acho que a Grazi, que está no da The Books. Oi, Grazi. Eu também adoro Lindsay Sun e adoro a Hannah Howell. Eu não sei se é Lindsay Suns. A pronúncia exatinha, Lindsay, não sei. Michelle.
Eu gosto de vampiro. A Alice está perguntando ali. Eu gosto de vampiro. E conta pra gente o que os leitores podem esperar agora do Vale dos Ecos. Tem o pessoal que já leu no e-book, tem o pessoal que ainda não conhece. Para quem ainda não leu, o que eles podem esperar da história? Olha, vocês podem esperar muita aventura, né? Na primeira parte do livro, eu vou contar um pouco sobre a Siena, que é a personagem principal, e os amigos dela, que vão fazer parte de todas as outras histórias. Então, é por isso que eles são bem apresentados, e eu mostro bastante sobre eles. Nos outros livros, provavelmente eu vou mostrar um pouco de como que eles chegaram novamente, porque tem gente que lê fora da ordem, né? Mas, assim, no Vale dos Ecos, especificamente, a primeira parte do livro foca mais na mocinha, né? E nos amigos dela. E depois vocês vão conhecer o mocinho dela, né? Mas a história, sim. Ela vai ter que fazer uma escolha, né? Ainda não tem um mocinho pronto, né? De início. No início, quando vocês começarem a ler, talvez vocês não saquem o mocinho imediatamente. Eu acho que essa é uma das graças da história também, né? Sim, claro. O Jonathan está perguntando quantos livros vão ser na série. Eu já sei, mas pode responder. São 4 livros. 4 livros. Um para cada um dos rapazes que são amigos do Royce e que moram, e que já moravam, no Vale dos Ecos. A Suelen disse que estipou errado no começo, o casal. Eu acho que eu também. Você também? Bem ali no comecinho ali, eu tava torcendo pelo Ruivo, mas aí depois, né, chegou o Royce com toda aquela doçura dele, né? Ele é um protagonista muito doce, né? Aí eu falei, não, acho que não é não. O Royce é maravilhoso, né? Eu acho ele, assim, um mocinho perfeito. E quando eu pensei no personagem, no visual de cada um deles, eu já decidi logo de cara quem seria o parceiro dela, né? Eu queria que ele fosse aquele homem especial moreno, e eu queria que ele fosse aquele homem especial que faz aquelas coisas especiais durante toda a história, né? Ah, sim. Ó, tem uma pergunta aqui. Qual foi o seu maior desafio em escrever esse projeto? Bom, o maior desafio é mostrar o Vale dos Ecos, né? Toda a mitologia que você cria, porque você aí tem que criar um universo totalmente novo, né? Um lugar novo, e tem que fazer as pessoas acreditarem que aquilo é possível ter acontecido. Né? Graças a Deus eu tenho betas maravilhosas. A cada vez que eu vou escrever um livro, eu reafirmo o convite com as minhas betas. Algumas betas, elas não conseguem participar sempre, mas atualmente eu tenho 2 betas maravilhosas, uma é a Suelen, a outra é a Jane, e que elas me ajudam muito. E eu escuto muito elas também, entendeu? Se elas falarem assim, ó, isso daqui eu achava que precisava um pouco mais, isso daqui eu não entendi, isso daqui não ficou claro. Eu sempre pergunto muito para elas assim, vocês acreditaram nisso daí? Deu para vocês imaginarem a cena? Porque é muito importante as pessoas conseguirem visualizar aquilo que você está colocando. Elas não precisam visualizar o cara moreno, de olho azul, exatamente como você imagina. Mas elas precisam imaginar aquilo tudo em volta, né? Que aquilo realmente está acontecendo, como que aconteceu aquilo. Naquela transformação que você viu, você acreditou quando eu falei para você sobre aquele castelo, todas essas coisas, né? Então, acho que a parte mais difícil é mostrar esse universo diferente, mágico, porque ele não é uma coisa que a gente está acostumado a ver. Não é como eu falar assim, olha aqui, esse visual é Brasília. Todo mundo sabe como é que é, mais ou menos, a cidade, entendeu? É isso. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Você tem que criar um novo universo. Mas deu certo. Conseguiu. Eu acho que... Olha, eu cheguei a te falar isso, né? Eu vou falar pro pessoal, eu cheguei a sonhar com o Royce. Eu queria ler então parava, eu cheguei a sonhar com ele. A Alice perguntou qual o seu personagem preferido dessa série. Você tem dessa série? Sim. Eu acho que o Royce é muito querido. Assim, não desfazendo das mocinhas, eu gosto dos rapazes,
dos 4 rapazes eu gosto muito. Então eu acho que a criação deles é bem interessante. E ainda mais porque vocês vão ver que o temperamento deles, cada vez que vocês verem uma história de cada um deles, vocês vão ver que os temperamentos são diferentes, né? Como que eles são e tal, gênios. Mas eu tô dando para escrever. A Liz também perguntou se você tem dificuldade com nomes. Para criação? Para criação, eu faço o seguinte, eu faço uma coisinha que eu vou contar para vocês, que eu não sei se todo mundo faz, mas eu acho que é uma boa ideia. Eu costumo dar uma pesquisada no nome do casal principal para ver se não tem num livro um nome exatamente com aquele casal principal. Que é para depois o pessoal não ficar confundindo as coisas, né? Então eu costumo fazer isso. Eu gosto dos nomes um pouquinho mais exóticos. Mas, assim, para não repetir os nomes depois, eu tenho um caderno, eu sou dessas que usa caderno, eu uso um caderno com os nomes dos casais e as características físicas dos casais também. Sim, legal. A Grazi está perguntando se ela pode fazer uma pergunta cabeluda. Uai, pode. Pode fazer, Grazi. A Liz está perguntando também como não se perder com tantos personagens. Então, eu acho que anotando, eu anoto mesmo para não me perder, mas porque às vezes a gente realmente esquece. Quando você está na criação de um outro livro, aí depois você vai ter que fazer o livro 2 daquele pessoal, você tem que dar uma relembrada, não tem como. Por isso que eu até entendi um pouco quando a Julia Quinn foi cobrada naquele elenco dela. Ela falou assim, eu não lembro exatamente qual era a cor dos olhos do fulano. Eu entendo, porque às vezes se pegar o autor de surpresa, aquela criação super antiga dele, se ele não der uma consultada nos arquivos dele, talvez ele não lembre mesmo. Porque imagina se você conseguisse guardar tudo isso na cabeça. A minha memória não é boa, gente. Não é, não. Então eu tenho tudo anotado mesmo. Coisa demais, né? Para guardar. Com certeza. A Grazi está perguntando se você tem um roteiro para criar toda a série. Não. Eu não tenho roteiro, gente, eu não sou muito organizada. Inclusive, quando eu estou escrevendo o livro, às vezes eu não escrevo ele de forma linear. Às vezes eu escrevo uma parte do meio e depois eu vou lá e vou começar a escrever o início do livro. Muitas vezes eu faço isso. Eu não sou muito organizada. O que eu sou de fazer em organização é assim, quando eu estou dedicada a um livro, eu escrevo um pouquinho dele todo dia. Eu me forço a escrever um pouquinho dele todo dia. Ou reler alguns pedaços para dar umas arrumadas. Né? Vocês sabem como é que é, a maioria das meninas está aqui conversando com a gente, e você também, já escreveram, e sabe como é que é. A gente pega o nosso texto e a gente acaba sempre mexendo nele um pouquinho. Então, quando eu estou dedicada a um livro, eu fico mexendo nele todo dia, para a peteca não cair. Essa é a minha coisa, mas o roteiro mesmo não. Eu sei mais ou menos como que eu vou fazer. Mas eu não escrevo e não tenho muita coisa criada, porque às vezes, na hora que você está bolando a história, botando a história em letras aqui no papel, né, vão surgindo novas coisas que você vai colocando. Aí muda até, né? Muita coisa muda, então... Alguém perguntou que horas eu escrevo. Eu escrevo mais à noite, tá? Que ótima ideia do caderno. A Bia também diz que ama caderno. A Liz diz que tem 1000 cadernos. Tem mais uma pergunta aqui. Como é o processo de pesquisa para os seus livros? A maioria das coisas, se eu for citar o pessoal que é real, como eu já citei em outras séries, aí eu vou e pesquiso em vários sites pela internet mesmo, né? Aí eu vou pesquisando e tal, aí geralmente eu pesquiso tudo isso antes de anunciar o livro e tal, eu já estou pesquisando. Como essa criação do Vale dos Ecos foi toda na base da fantasia, ela não teve muita pesquisa do que era real. O que a gente pesquisa sempre é o que se fazia exatamente na época, o que existia na época e o que não existia. Porque mesmo em fantasia, se ela é medieval, eu não posso aparecer com um carro, por exemplo, né? Assim, mal falando, né? Eu tenho que saber o que existia lá. Não existia lâmpada, então como é que eles iluminavam aquilo dali? Aí eu tenho que saber como que era a iluminação, mais ou menos no período que eu coloquei aquela história.
né? Mesmo sendo fantasioso. Porque, embora o reino do Vale dos Ecos seja fantasia, e o reino da Siena também, né? Os reinos coligados ali que formam os 3 reinos que costumam falar, eles são todos fictícios, mas eles estão em volta da Europa, de lugares que existem de verdade. Né? Tanto que eu acho que eu cito a França, alguma coisa assim. Sim, sim. Outra pergunta aqui. Você se inspira nas descrições de conhecidos? Se eu me inspiro nas descrições de conhecidos. Olha, de gente que eu conheço pessoalmente, não. Mas de personalidades, um pouco. De personalidades, um pouco. Né? Depois que a gente vincula, por exemplo, a figura do Royce, a figura daquele ator que está no book trailer e que a gente usou em algumas das imagens de propaganda, é difícil você conseguir imaginar ele com um rosto muito diferente daquele. Né? Quando eu criei, por exemplo, o Marquês de Brighton para os libertinos, eu não conseguia vê-lo de outra forma que não fosse com a cara do Júlio Beruti. Na época, ele fazia, um pouco antes disso, ele fazia uma novela italiana, ele não era famoso como o Gabriel, é lógico, que é o boom do momento, né? Ele não era famoso assim, mas eu encontrei essa novela na internet, alguns trechos dela, e eu falei assim, nossa, mas essa é a cara do Marquês de Brighton. E ele nunca mudou essa aparência. Então, toda vez que eu criava as coisas para ele, enquanto eu estava desenvolvendo a história, eu imaginava ele exatamente como o rosto daquele ator na época que ele fazia a novela, né? Que ele era cabeludo e tal, mais jovem, né? E como que foi para você escolher o avatar do Royce? Então, né, a gente pesquisou muito aqui, né? Lembra que eu mostrei para você e eu perguntei para você, né? O que você achava? Porque eu achava ele bem semelhante mesmo ao personagem do Royce, né? Eu imaginava o Royce um pouco mais cabeludo, mas assim era mais ou menos aquilo, aquele olhar meio arrogante, meio debochado de tudo, né? E aquela barbinha, aquela Mas desde que você me mostrou ele a primeira vez, que foi na verdade antes, né? De ser lançado, o e-book que eu não tinha lido ainda, eu não conseguia mais ver ele de outra forma. Nem imaginar como modelo ali da capa eu consegui. Ó, tem a pergunta da Anne e da Lisa aqui, acho que as duas casas. A Anne perguntou que horas você escreve e a Liz também, que horário, se você tem horário certo para escrever ou se você escreve conforme dá. Como que Eu é? gosto de escrever mais à noite, porque geralmente a turma aqui está um pouco mais silenciosa de noite, né? Antes da academia, às vezes eu escrevia de manhã também, porque era a hora que o caçula ia para a escola, e aí fica mais tranquilo. Quem tem criança em casa sabe, né? Ele tem 13 anos, mas ele é super agitado, né? E ele fala muito sem parar, e eu acho que ele tem prioridade em tudo, né? Então acaba que a gente vai dar atenção o máximo que pode para as crianças, né? E de noite, como ele já está diminuindo o ritmo, o mais velho não perturba muito, né? Barulho e tal. Aí de noite fica mais fácil de eu escrever. Aí eu escrevo, às vezes até 11. Quando eu estou terminando o livro, aí pode crer que eu vou entrar na madrugada, a galera dorme e eu continuo escrevendo. Mas geralmente é de noite mesmo. E você está conseguindo escrever mais ou menos agora com a pandemia? Esses últimos dias eu não estou escrevendo muito, mas aí a minha questão não é tanto a pandemia. A minha questão é mais a questão da saúde, que vocês sabem, né? A maioria já deve saber o que eu estou passando, e eu faço a químio. E nas semanas de químio, são dias que geralmente eu não fico muito bem após. E aí, se ficar sentada aqui digitando, ânimo e tal, não dá. Às vezes eu estou tão cansada, com sono, e aí não rende muito bem. Né? Mas aí quando eu estou legal, aí eu vai. Legal. Ó, o Jonatas está perguntando aqui. O que você espera encontrar quando decide ler um livro de romance? Bom, aí eu espero realmente encontrar
um romance, né? Algumas situações de livros ditos como românticos eu não considero como romântico. Então, eu gosto muito de ler sinopse, eu gosto de ler aquelas resenhas mais sérias, e aí eu procuro mais no Scoob, porque a maioria das pessoas que resenham no Scoob são pessoas que gostam mais de ler do que em outros sites de avaliação. Né? E aí eu gosto de ver aquelas resenhas mais rebuscadas dos livros para não ter umas surpresas meio desagradáveis. Por exemplo, assim, eu não gosto, mesmo que as pessoas digam que é comum em medieval acontecer, eu não gosto de um mocinho, por exemplo, que abusa da mocinha fisicamente, né? Não moralmente, né? Fisicamente, que força a mocinha a fazer coisas, como às vezes a gente vê, e depois ela o perdoa e fica tudo bem. Eu não gosto disso em romance romântico. Mas eu entendo que essas cenas de estupro, de abuso, podem ser contadas em livros que não romanceiam o negócio. Aí tudo bem. Aí eu vejo com outros olhos, né? Como uma crônica, como uma coisa real. Então, em livros de romance romântico, eu quero romance de verdade, eu quero amor, eu quero um cara que goste da mocinha e uma mocinha que goste do mocinho, que nada seja forçado, que nada seja na base da chantagem, entendeu? Não quero nada que possa dizer que aqueles personagens ali não são bons de verdade. Eu preciso que eles tenham um caráter de verdade. É isso, basicamente, né? Eu quero um bom caráter numa história romântica. Sim. Outra pergunta aqui. Você se abala com críticas? Eu até tinha uma pergunta parecida mesmo para você. Você já recebeu? Como que você lidou? Você se abala? Como que é? Na hora que você lê, às vezes, se uma crítica ruim, dependendo da crítica, pode até chatear um pouco na hora, né? O que eu acho pior é quando eu percebo, tanto para os meus livros, como eu percebo para os livros de outras amigas, porque de vez em quando eu vou avaliar o livro de alguma amiga e eu vejo outras avaliações, ou então alguém publica no Facebook, eu recebi uma crítica X e tal. E aí você vai ver quem fez a crítica não mostra o rosto, ou quem fez a crítica usou um avatar, né? Quer dizer, ela tem um perfil fake para falar, porque ela não tem coragem de falar cara a cara, mostrar quem é para fazer aquilo. Aí eu acho isso ruim, a pessoa se dispor a fazer criar um perfil somente para te atacar, porque aquilo não é uma crítica, aquilo é um ataque a você. E tem muitos casos que a pessoa cria um perfil para atacar aquele autor especificamente. Você vai olhar as críticas dela e a crítica dela ruim é só para aquele autor, ela criou aquilo só para ele, ela não tem outras críticas. Ou, às vezes também acontece, criticar só os nacionais. Só tem crítica. Você vai olhar as críticas da pessoa e ela elogia todos os estrangeiros e ela critica todos os nacionais. Então, ela também criou aquele perfil para isso. É um perfil para atacar. Então, não é uma crítica que você possa levar realmente a sério. Porque as críticas que você pode se beneficiar com elas, aí tudo bem. Aí eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe? A pessoa falou assim, eu achei que aquela história não foi ambientada de forma adequada, eu achei que faltou um pouquinho mais de amor naquele casal. Essas são críticas que você escuta e que você tem aproveitamento, né? O pessoal fala assim, isso aí é um lixo, não tem aproveitamento nenhum, uma crítica dessa, só mesmo para te agredir, né? Aí isso é chato. Porque mas assim, por mais que você escreva uma história excelente, você não vai conseguir agradar 100% do público. Então, vai aparecer alguém que não gostou e tal. Isso é normal. O problema são os ataques mesmo, né? Quando não é uma crítica real. Pois é. Olha, teve uma crítica que eu recebi já faz muito tempo, mas ela foi até engraçada. Porque a pessoa falou assim, que livro, alguma coisa assim, que livro péssimo, ainda bem que o livro estava gratuito, que a Amazon me deu, sabe? Aí eu ri, porque ela a pessoa ainda achou que a Amazon fez aquele livro para dar para ela, e ainda bem que a Amazon é tão boazinha. E, na verdade, eu
o livro, o e-book para ela e ela ainda me deu uma. Aí eu ri, falei assim, olha só, quer dizer, é uma crítica? Não. Você pode levar a sério uma crítica? Uma crítica dessa não pode te ofender, entendeu? Isso daí Verdade, não pode te tocar. verdade. Vamos ver que mais pergunta a gente tem aqui. Como escritora, sabemos que costuma ler bastante. Que tipo te faz inspiração? Que tipo? Atualmente eu dou preferência para romance de época, mas eu gosto dos romances do estilo da Nora Roberts, por exemplo. Adoro, entendeu? Os romances que ela faz, tipo crônica, eu gosto muito. Sim. Mas os de época tem primeiro lugar mesmo. E se for comédia romântica, eu também adoro. Ah, legal. A Suelen está falando aqui que o avatar do Royce perturba o juízo dela. Eita, homem lindo. A intenção é essa. Agora já vão pensando no avatar dos outros rapazes, hein? É, vamos lá, a Suelen Depois eu disse que a quero ver se... Suelen é beta, né? Ela pode dar palpite, já vai pensando aí, ajudando a Silva. Ó, a Grazi perguntou: quando você cria suas histórias, você já imagina a sua capa quando começa a criar a história? E você já tem o nome, sinopse da história? Ou você também sofre para criar título e sinopse? Não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu crio a história, assim, mais ou menos no meio da história, eu começo a pensar sobre o título. Né? O título também é Sim. uma outra coisa que eu costumo pesquisar, porque vocês sabem que o meu primeiro livro foi Por Você, e é um livro que tem, assim, tem vários por você de livro, né? E aí, depois dele, eu procurei não repetir nome de livro. Eu procurei fazer nomes originais. A maioria deles é realmente nomes de livros mais rebuscados e tal, porque eu queria que eles fossem diferentes, né? A Sim. sinopse, para mim, é a pior parte de todas. Eu detesto fazer sinopse e eu perturbo, acho que eu já perturbei você também, né, Fran, com isso? Geralmente eu mostro a Sem sinopse. problema, eu te Quanto mais, perturbo. quanto Cada criação mais de sinal, incomodada, eu vou perturbando também. quanto mais incomodada eu tô com a sinopse, mais gente vai ser incomodada por mim a respeito dessa sinopse. Porque aí eu começo a mostrar para todo mundo, falo assim, na opinião, o Jonathan, você está cansado de receber a sinopse minha. Quando aparece no Messenger dele assim, Jonathan, posso te mostrar alguma coisa? Ele já deve pensar assim, nossa, já vi essa menina de novo mostrar para mim sinopse. Porque ele é um dos Ai, primeiros que mas eu... sinopse é um terror, né? Eu acho terrível. Tem gente que fala que gosta, eu penso como? Eu não consigo, pra mim é terrível, terrível. A Liz está falando aqui que o seu caçula é ótimo. Tá aqui. Avatar de medieval. A Anne falou, Avatar medieval é muito difícil de achar, mas a Sil dá conta. Eu não sei onde ela encontra, mas ela dá conta, gente. A Suelen está perguntando: como você se inspira no figurino dos personagens? Né? Tem descrições lindas dos vestidos, por exemplo. Como que é que você se inspira? Aí tem um sitezinho que eu amo de paixão, que é o Pinterest, né? E aí você vai e coloca assim, vestidos medievais, e aí você vê aquelas coisas maravilhosas. Você não consegue descrever exatamente igual, mas já dá para você tirar uma base ali das roupas, né? Por exemplo, o vestido de casamento da Siena, né? O visual dela foi semelhante a um visual que eu vi no Pinterest. E quando eu entro nesse site para sair daí, acho que o pessoal tem que me arrancar, porque eu fico É um assim caminho horas sem pensando. volta. É terrível, né? Mas é maravilhoso, né? A Liz perguntou se você faz as sinopses, né? Você respondeu agora há pouco já sobre a sinopse. Aí tá aqui, romance sem romance ao fim. Também fico chateada se o livro enrola e não dá para ver o romance do casal. Aqui, aqui, autor estrangeiro, em quem se inspira?
Autor estrangeiro em quem eu me inspiro? Não sei, eu acho que se eu fosse buscar alguma inspiração, seriam nessas autoras de romance de banca, um pouquinho na Julia Quinn, né? Não tem como não ser, porque ela era uma das primeironas, e eu tenho livros aqui perdidos até no formato de banca dela, né? E dessa turma, a Lindsay, a Hannah, a Júlia, né? Tem uma autora que ela é a Teresa Medeiros, e os livros que chegam aqui são português de Portugal, e ela escreve maravilhosamente bem. Se vocês tiverem a oportunidade, que os livros dela são muito caros, então geralmente eles passam de mão em mão, ou você pode pegar o e-book no Amazon, que são um pouquinho mais caros, mas valem a pena. Ela escreve lindamente. E ela é uma baita de uma inspiração. Eu acho que ela, em romances de época, é uma das melhores de todas. E a Tessa, né? A Tessa também anda muito bem e tal. Sim. A Lisa. Desculpa. Outra pergunta Né? aqui. Já chorou escrevendo? Não. Não chorei escrevendo, mas tem uma passagem do livro da Dama do Rio, com o Alastar e a Rebeca, e eu achei emocionante. E eu fiquei emocionada com a cena, porque ele está ferido, gravemente ferido, e a Rebeca acha que ele vai morrer, a Rebeca é a esposa dele. Então, essas cenas dela cuidando dele, desde o momento em que eles chegam no castelo com ele ferido, até ele ficar realmente bem, são cenas que eu achei muito emocionantes. Mas chorar mesmo, não. Mas se emocionou, né? Eu me emocionei. O Jonatas disse que ele gosta de ajudar na sinopse, mas é mais fácil ajudar a sinopse dos outros do que nas minhas. Com certeza, né? Eu também acho, né? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Vamos ver. A Suelen disse que estava pensando justamente no vestido de casamento da Siena. Essa cena do casamento ficou tão bonita, né? Eu achei que ficou bonita. E eu criei também uma nova mitologia em volta do casamento, né? Eu coloquei uns elementos novos ali no casamento desse lugar, né? Porque não é fiel a como eram os casamentos da época medieval, né? Não é fiel. Sim. Sil, há quanto tempo você escreve? Eu comecei a escrever em 2012, mas não publiquei nada. Em 2012 eu comecei a escrever e algum tempo depois eu conversei até com o Jonatas, pouco depois disso e tal, e eu mandei para algumas editoras o que eu tinha escrito, que era o Olhos de Mel, o Por Você, e o Contemporâneo, que tinha outro nome na época, e que acabou sendo lançado com outro título. E os livros não passavam, as editoras devolviam os livros e elas falavam que para publicar só pagando. E aí, imagina, você não tem dinheiro, mas você vai publicar pagando. E eles pediam bem, né? Hoje em dia tem umas editoras que elas trabalham de uma forma mais legal, mais camarada com os autores. Aí eu não publicava nada. E aí um dia eu tive uma conversa legal com o Jonatas, e o Jonatas falou do Amazon. Ele, não, mas por que você publica no Amazon e tal? E eu mostrei uns pedaços do livro para ele e falei assim, nossa, publica já. Né? E eu conto até essa história, né, na dedicatória ali do Por Você e tal. E aí eu publiquei Por Você, um tempo depois eu publiquei o Olhos de Mel, e aí foi, né, abriu a porteira. E eles foram bem vistos. E aí depois surgiram as oportunidades, mas eu demorei mesmo para começar a publicar. Primeiro porque você sempre tem dúvida do que o teu trabalho é bom realmente. Será que alguém vai querer ler? Essas coisas todas, né, natural. Ah, sim. E quando foi assim que você teve aquele start de, tipo, eu quero ser escritora, eu vou tentar ser. Como que foi esse processo? Esse processo, então, foi mais ou menos em 2012, depois de eu ler uma chuvarada de livros
românticos, né? Eu li muita coisa, e aí eu comecei a fazer umas resenhas sobre os livros. E aí, nessa de você fazer resenha, você começa a imaginar, fala assim, olha, se fosse eu com essa história, o que eu teria feito com essa história? Uma história que você não está satisfeita, por exemplo, você sempre imagina, né? Ah, eu teria desenvolvido, Imagina, eu teria feito um livro diferente, um final diferente. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu não vou ficar só imaginando o que eu poderia fazer se eu tivesse criado aqueles personagens. Eu vou criar os meus personagens e aí vou ver. Porque eu acho que eu consigo. E aí eu comecei. Eu mostrei para uma amiga, para a Andréia, foi a primeira pessoa que viu. E ela falou assim, nossa, mas eu gostei, eu achei que você manda bem mesmo, que as suas histórias são legais e tal. E aí foi, né, começando a mostrar para uma pessoa, para outra e tal. E aí o que eu te falei, uhum. né, vocês que eu comecei a mostrar para as editoras não criticavam, as editoras falavam que eram boas histórias, mas elas queriam publicar daquele jeito. Tinha que E uma elas também publicação. são um termômetro, mesmo que elas se disponham a publicar pagando, o fato delas se disporem a publicar já é um bom sinal, mesmo que seja na base da troca. Porque elas estão botando o nome delas ali, elas não botariam um nome numa coisa que elas acham ruim, péssimo, horrível, né? Exatamente. É isso. Aí A começou assim. Suelen que, a Suelen disse que foi justamente o Jonatas que falou do Por Você para ela. É. Foi o início da paixão. Muita gente eu conheci no Scooby, Por onde eu você. fazia as resenhas, e o Jonatas é um deles. Por Você também foi o primeiro livro seu que eu li. Ele é o mais antigo, de 2016. Então, qual das suas histórias tem mais a ver com você? Acho que se eu for dizer que tem alguma história a ver comigo, não, acho que não. Acho que não tem nenhuma que tenha realmente a ver comigo. Eu posso dizer alguma que eu gosto um pouco mais do que as outras, mas Conta pra gente, afinidade. então, como é. Bom, uma das histórias que eu mais gosto é o Osso no Meu Coração, do Lord Tim, porque o Lord Tim é um personagem que eu amo muito. Ele é um dos meus personagens favoritos e eu gosto muito dessa história. O Arrebata-me eu também gosto muito, mas pela Amber é a minha mocinha favorita de todas as mocinhas. Eu gosto dela e às vezes eu olho para o Arrebata-me e penso que ele podia ser mais gordinho, com mais coisa da Amber, porque eu acho que ela tem coisa para contar ainda, né? Mas quem sabe no Ah, mas futuro, ficou né? tão maravilhoso. O Jake é o meu divertido favorito do meu coração. O Jake. Ele é ótimo, né? E ele não ia ganhar a história. O Jake, no final das contas, ele ganhou um livro que eu adoro. Eu acho lindo o livro dele. O mais divertido de todos, o mais doido de todos os libertinos. Acho que é por isso que eu gosto. Eu vou incrementar ali a história. Ó, a Alice está perguntando, os outros da série vão sair esse ano? Do quê? Do Vale dos Ecos? Sim. Do Vale dos Ecos? Sim. Sim, sim. Pelo menos o livro 2, que é o livro do Pierce, né? Ele já está bem. Eu já tenho ele todo mais ou menos na cabeça, né? E eu já comecei até a dar umas pinceladas nele. Vai sair sim. Eu pretendo que ele saia até o final do ano. E se der, eu até consigo colocar o do Derrick na pista. O do Nicolai é que deve demorar um pouco mais, né? Porque ele é o último da fila Uhum. mesmo. Então, ele deve vir só no que vem. Eu já estou ansiosa. Você está ansiosa Ó, para deixa eu qual ver. deles? Para todos? Ou tem algum específico? Pro Percy. É. Ah, eu tô. Não, não vou falar, eu vou dar spoiler, não posso. Depois eu te falo no privado, senão eu vou dar spoiler aqui. Bom, tomara que você Aqui goste da eu história. tem um pessoal que gosta, tem um pessoal que não gosta. Eu não ligo, eu gosto. Mas tem um pessoal que não gosta, né? Então a gente não pode. A Ah, Alice é está sempre perguntando. normal.
A Alice está perguntando se você já pensou em escrever sobre o que você está vivendo. Não, já, já me perguntaram também isso. Eu, a princípio, não. A princípio, não penso em escrever, não. Porque aí fugiria um pouco mais do meu, da minha zona Da de sua linha? conforto no momento, que é escrever os romances, né? Aí seria Sim, uma coisa mais biográfica. Eu não sei se eu me arrumaria muito bem em escrever, né? Essa parte, né? entendi. Talvez Ah, que ajudasse essa alguém, é. mas aí o que eu faço é escrever alguma coisa no Facebook para conversar com o pessoal de vez em quando e tal. Sim, sim. A Suelen está perguntando: tem algum personagem seu que tenha personalidade parecida com a sua? Eu acredito que não. Mas, assim, eu acho que no fundo, todos os personagens que a gente cria tem uma coisinha ou outra nossa, né? Eu acho que no fundo, sempre tem alguma fala nesses personagens que acaba sendo nossa, né? Você acaba sempre colocando um pouco da sua opinião num personagem, mesmo que ele não seja um personagem bonzinho, acaba acontecendo. Eu acho que todos eles levam um pouquinho da gente, né? Mas Sim, dizer que são parecidos mesmo, acho que não. não. Ah, tá. Tem outra aqui, ó. Romance contemporâneo ou romance de época? Eu prefiro romance de época. Às vezes, quando eu estou um pouco mais cansada, aí eu vou e gosto de criar um romance contemporâneo, porque o romance contemporâneo dá assim, uma descansada, né? Eu acho que você dá uma relaxada quando você escreve romance. É gostoso de escrever, né? Mas na hora de ler, se eu tiver um romance contemporâneo, um romance de época para escolher, muito provavelmente eu vou escolher um romance de época primeiro, porque Ah, sim. é a minha preferência, né? Mas a sua linha Mas de eu gosto escrita, dos né? dois mesmo, eu leio dos dois tipos. Eu gosto de escrever dos dois tipos, mas eu acho o contemporâneo mais fácil de escrever. Ele flui muito bem, né? Quando você está escrevendo. Então você vai naquele embalo, é gostosão, você se diverte. E você pode brincar, né? Mais do que o romance de época. Eu acho que dá para brincar mais. Ah, tem uma briga de corações aqui entre o Jake e o Lord Tim. Minha mãe tá dizendo que o Jake é dela. Qualquer hora a gente entra no braço aqui, nós duas. Outra pergunta aqui: você reescreveria algum livro seu? Escreveria? Não sei, acho que não. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fiz a história do Rouxinol, tanto a história do Rouxinol como a história do Olhos de Mel, a história ela foi criada de uma forma e depois eu peguei esses dois livros, antes de serem publicados, e eu refiz uma boa parte deles. Então, assim, Sim, eles tinham uma concepção inicial e depois eu revi tudo isso. Porque eu achei que os mocinhos não se encaixavam exatamente como o padrão correto para o que eu esperaria no mocinho e para o que a maioria das pessoas esperaria para o mocinho, principalmente pela época que eles viviam. Né? A época de ser cavalheiro, a época de ser honesto, isso era muito mais cobrado do que hoje em dia. Né? Hoje em dia a linha é mais tênue, né? Entre os rapazes do que é o certo do que é o errado. E nos séculos XVIII, nos séculos XIX, nos séculos XIII, era diferente. Eles tinham uns códigos de honra que não se quebravam. sim. Né? E às vezes o Aham, autor quebra alguns códigos que não deveriam ser quebrados para a época que eles estão contando a história. Então eu realmente mexi mesmo neles, nos personagens principais, no desenvolvimento da história, e quando eles foram publicados, eles tiveram uma aceitação boa, que talvez não uhum, tivesse refeito a história deles toda. Né? Em boa parte, toda não, em boa parte. entendi. Mas os que estão prontos e publicados, eu vou refazer.
O que eu talvez fizesse, como eu falei no Arrebata-me, né? Fazer um pouco mais sobre aquele livro. Mas, à altura do campeonato, eu não vou mexer mais nada nos livros que estão Ah, fechados, ficou né? tão bom, ficou muito bom. Obrigada. Olha, a Anne está perguntando aqui. Um livro que marcou a sua vida? Um livro que Sim, marcou a minha vida? sim. Ah, não sei. Mas não exatamente porque me tocou especificamente, mas, por exemplo, eu posso marcar algumas coisas, tipo os livros do Monteiro Lobato, que eu ganhei quando eu era bem pequena. Foi a primeira Sim. coleção de livros que eu ganhei do meu pai, quando ele era ainda vivo. E eu li aqueles livros todos e eu adorei. E foi o primeiro contato com a escrita, realmente, Uhum, né? Com os livros realmente. sim. Né? Não com aquelas historinhas fininhas, essas coisas. Com livros de verdade. Então, eu acho que isso foi muito marcante para mim, porque eu aprendi a gostar de ler. E para você escrever, você tem que Aham, gostar de ler. Né? Não tem gostar. cabimento escritor. Exatamente. Ah, não gosto de ler livro, então tem alguma coisa de errada, né? Você tem que gostar mesmo para você poder escrever e escrever bem. E ali começou eu a gostar das histórias, gostar de livros, né? Não só revistinhas, não só revistas e tal. Eu acho que isso foi muito marcante. E aí depois, quando eu estava na pré-adolescência, eu li um livro chamado Love Story, que virou até filme e tal, há muito tempo atrás. E eu peguei esse livro, era um livro do meu primo, que ele é bem mais velho do que eu, e eu adorei o livro. E foi o primeiro romance romântico que eu li e gostei. Passaram muitos anos, eu vi esse livro num sebo, comprei ele de novo e comprei e guardei. Não tive coragem de reler o livro, porque eu queria que ficasse guardado na minha memória as impressões antigas, de quando eu era uma garota, Que você leu de primeira vez. na pré-adolescência. Então é um livro marcante. Hoje em dia, talvez se eu pegasse esse livro, eu poderia até achar ele ruim, mas eu achei que marcou muito porque foi Entendi. meu primeiro contato com o livro de amor, né? Até então eram Sim. livros de escola e livros como Monteiro Lobato e livros de Jorge Amado, livros que não primavam pelo amor romântico, né? Sim. É isso. Marina está perguntando aqui, o livro que fez mais sucesso, o livro teu que fez mais sucesso. Eu acho que de todos eles o Por Você foi o que fez mais sucesso, né? Que ele é o carro-chefe dos libertinos e é o mais famoso. As pessoas podem não conhecer a maioria dos meus livros, mas quase todo mundo que gosta de romance, de época, já deu uma olhada nesse Por Você, né? Da história do Sim. Tristan e das mulheres. O Jonatas está perguntando, você costuma reler os seus livros depois de lançados? Eu costumo reler e isso é um desastre, né? É a pior coisa que você pode fazer, você reler um livro seu, porque você vai encontrar erro, mesmo que o revisor já tenha passado aquilo ali um monte de vezes. Você vai encontrar coisas que você não gostou, vai encontrar repetições de palavras, vai perceber os teus vícios, né? Porque todo autor tem, né, algumas palavras que ele gosta de usar e ele usa pra caramba, né? E você vai perceber isso, vai tentar cortar e vai começar a querer mexer no livro. É horrível fazer isso, né? Eu procuro evitar o máximo de fazer isso, mas eu Sempre encontro alguma coisa, isso aqui tinha que estar melhor. é. Aí vou mexer nisso, É aí lá vai, tortura. vou mandar e-book novamente. Ó, aqui comentou, acho que é a Cris. Já eu conheci você pelo Blaine e a Prudence. Ah, o Arqueiro e a Senhora do Castelo, né? Eu adoro essa Maravilhoso história. também. O Blaine, ele é um guerreiro nota 10, né? Ele é um amorzinho. Entre os rapazes ali, eu acho que ele é o mais amorzinho, na verdade, né? O Gavin, eu adoro o Gavin. Eu amo muito o personagem do Gavin e ele fica pau a pau para mim com o Blaine, entre os favoritos lá das Terras Altas. Que Nath está perguntando. Fala um pouco do seu processo de escrita. Eu não tenho muito processo de escrita, não.
Aí, geralmente, o que acontece? Eu vou dormir e de noite começa a ter, porque o cérebro é uma gracinha, né? E ele começa a trabalhar e você começa a pensar em mil coisas, em mil ideias. Às vezes você sonha com aquela história. E aí eu começo a escrever no dia seguinte, eu vou para o Word e começo a colocar. E aí sai, muitas vezes, irregular, né? Aquela coisa do mosaico de ideias, né? Você coloca os trechos que você pensou, que você visualizou do personagem, e depois você vai criando tudo em volta e o quebra-cabeça vai se formando. Eu não tenho muita regularidade nem linearidade, né? Eu sou meio bagunçada para montar a história, mas no final funciona. Tudo funciona. Tá tudo certo. Mais uma pergunta. Seus filhos costumam ler seus livros? O que eles acham de ter uma mãe escritora? Eles adoram ter uma mãe escritora, mas eles não costumam ler os meus livros, né? O mais velho, eu acho que ele ainda não leu nenhum, na verdade, ele tem 20 anos, né? Ele dá uma olhada, folheia, ele participa, às vezes, da escolha das capas e tudo que eu mostro para ele, mas ele não leu. E o mais novo que ele já leu foram os contos. Mas o mais novo tem vontade de ler, eu é que não deixo. Porque a maioria das histórias tem sexo. E eu fico constrangida com dele ler. Você imagina, né? O filho de 13 anos olhando para tua cara assim, depois assim, mãe, como é que você escreve essas coisas? Né? E não são cenas hot de verdade, né? Eu não sei escrever hot. Aham. Mas eu escrevo para um público adulto, então tem que ter um pega-pega, né? Uma coisa mais quente de vez em quando, senão não é Aham. real. Apesar de que eu acho que isso não prende, tá? Tem muito livro romântico, muito bonito, muito bom, sem cena de sexo nenhuma. Eu não vejo problema nenhum nisso. Sim. Mas eu costumo escrever, porque eu acho que cabe nas minhas histórias. E Ah, aí, legal. a vontade deles não lerem mesmo. O maridão é que costuma pegar os livros e ler mesmo, mas aí ele não tem problema. Ah, então você tem bastante apoio da sua família em relação a ser escritora. Ah, sim, tem sim. Eles ficam numa boa quanto a isso. E qual a parte mais fácil para você? A gente já falou aqui sobre sinopse, né? Que é muito difícil escrever, mas e qual para você qual é a parte mais fácil da escrita? Eu acho que a parte mais fácil é você desenvolver o meio do livro e tal. Começa a ficar um pouco mais difícil quando você vai para a curva descendente, que você tem que começar a preparar o fechamento do livro, né? Para você poder Sim. fechar o livro, a fechar a história, sem que pareça que você correu nos últimos minutos, né? Eu acho que essa parte é mais complicada. Mas enquanto o livro está desenvolvendo, tal, no meio, tal, eu acho que está ótimo. Acho que é bem gostoso de escrever e é tranquilo. Se deixa eu só falar uma coisinha. Quem tiver mais pergunta para fazer, faz rapidinho, porque a gente tem 5 minutinhos só, senão o Instagram vai derrubar a nossa live e a gente não consegue salvar. Se alguém tiver pergunta, já manda que quando tiver faltando um minutinho, a gente precisa encerrar para poder salvar. Tá bom? A hora passa, a gente nem vê. É verdade. A Adriana falou aqui que os dela têm sexo, mas não é mole. Né? Tem cenas de hot, mas não é mole. Deu uma Eu, picotada e eu eu não acho consegui assim, eu escutar. acho bacana. Ter. Os meus livros, particularmente, até os dois últimos eu coloquei alguma coisinha mais bem sutil. Eu não coloquei nos meus, sabe por quê? Que nem você fala que não deixa teu filho ler, né? A minha questão, na verdade, é o meu avô. Você tem como não deixar o teu filho ler, eu não tenho como deixar meu avô ler. Então Ah, não é? tem como. A minha mãe também não leu meus livros, não. Minha mãe já perguntou e eu falei para ela só ler os contos, porque os contos são tranquilos. Né? Os contos não tem nada, nenhum dos três contos. Então ela leu os contos e aí ela ficou satisfeita, né? Eu falei para ela assim, não, mãe, o livro tem sexo e tal, né? Aí fiquei meio sem graça com ela, né? Dela ler. Ah, mas é assim, né? Hoje em dia é difícil você encontrar um livro que não tem, né? Não É, tem como.
E também é uma coisa que ajuda, porque, querendo ou não, é o processo natural. Acontece aquilo com o casal. Não tem como, acontece. Não tem por que não ter, né? É verdade, É né? um processo natural. E seu avô gosta dessas histórias? Ele aprova? Ai, meu avô, gente, olha, é coisa de doido. Ele lê tudo. Tudo que esse ele lê. Meu avô Ah, que é bom. um anjo maravilhoso. Ah, que bom, que bom. Isso é muito A bom. Nath falando que faz parte do romance. Exatamente, faz parte do romance. Que vovozinho sabedor das coisas. É, meu avô é. Meu avô é escritor também, né? Então, Ah, que não tem bom. nem como. Oi? Ah, que bom. É ótimo que ele também seja escritor, né? Que aí fica tudo mundo na Sim, família. é tudo em família. Você vê que quanto tempo falta? 3. Nós temos 3 minutinhos ainda. Então, antes de qualquer coisa, eu já vou agradecer a todo mundo por ter participado. Obrigada por mandar as perguntas. Eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de publicação do Vale dos Ecos, de ver a Siena, o Royce, o Pício, o Derek, o Nicolai ali no papel, né? Mais ao alcance da gente, né? Ao alcance da nossa mão, do nosso toque. Eu estou doida para ver pronto, mas eu vi a diagramação, a capa, está tudo muito bonito. Eu adorei. Tá tudo lindo. O pessoal vai adorar. A história tá Ah, amém. maravilhosa, o livro, né? O papel em si vai sair muito lindo. Quero parabenizar você pela história. Eu já te falei isso, né, anteriormente, quando eu li. Eu adoro as suas histórias e a Siena e o Royce estão assim espetacular mesmo. E é uma grande honra para mim ter você com a gente na Papoula, né? Porque além de você ser minha amiga, é claro, você tem uma escrita maravilhosa, excelente. Então, além de ser sua amiga, eu sou sua fã. Então, é uma honra Ah, muito grande obrigada. ter você na família Papoula Editorial. A honra é minha. A honra é minha. Eu também sou sua fã. Sim, a gente está em cima da hora, então a gente vai encerrar, porque senão a gente não consegue salvar a live, mas nós vamos marcar outra para você voltar aqui e falar mais Opa, outro dia. tá Tudo bom. bem? Então, um Combinado. beijo. Beijo. Pessoal Muito também, obrigada. obrigada por participar e estar aqui com a gente. Tá Obrigadão. bom? Tchau. Tchau.